Boa tarde, meu irmão, minha irmã, que bom. Mais uma vez estamos juntos nessa tarde de quarta-feira, em torno da palavra, da mesa da palavra, alimentando-nos desse alimento salutar, que é a palavra que nos orienta, que nos fortalece e tudo mais que a palavra de Deus faz em nós, né? A palavra nova, a palavra renovada, não é palavra velha, palavra renovada, porque é palavra do evangelho, da boa notícia, né? O evangelho é palavra de novidade. A vida está sempre se renovando, nós não temos como nos safar dessa realidade. A vida vai caminhando e cabe a nós estarmos aí neste mundo. Ide pelo mundo, essa música que eu coloquei aqui, né? Ide pelo mundo. É tão bom a gente ir pelo mundo, misturar-se no mundo, estar no mundo, não é fugir do mundo, não. O mundo precisa do nosso discipulado, precisa da nossa missão cristã. Sobre isso que vamos falar hoje, e eu gostaria de que estivesse conosco também nesse momento de oração a família de Zeni Flauzina Silva, que está celebrando os seus 2 meses de falecimento, e também a família do Renato, que hoje completa 7 dias de falecimento, né? Que é o genro da Cláudia. Um abraço para Adriana, sua esposa, e para seu filho, o Renato. Então estamos todos juntos e vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que possamos acolher agora a misericórdia e o amor de Deus. E todos nos sentindo chamados para essa missão. Missão, qual uma missão? Missão gostosa, viver e fazer viver. Vamos acolher essa mensagem de Deus nessa tarde. Isso foi Jesus Cristo, ó Pai, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Servidores do reino, onde estiverdes, eu convosco estarei, eu vos envio, despojados de tudo, só levareis a bagagem do... Vamos então apresentar a nossa oração de hoje. Vamos falar com Deus assim: ó Deus, prepara o seu coração e diga: ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É uma oração que nos faz, que nos eleva a Deus e ao mesmo tempo nos dá também essa incumbência, né? De, em nome de Deus, encher o mundo de alegria santa. Não é alegria, outro tipo de alegria, não. É alegria santa, não é alegria destruidora, não é bagunça, não é baderna, não é nada disso. Alegria santa, né? Aqueles que são libertados da escravidão, do pecado, e nós somos chamados a ajudarmos nesse trabalho de libertação das pessoas, né? Para que elas possam gozar da alegria eterna, não é essa alegria passageira, né? Alegria sazonal, não, alegria eterna. E vamos então nos preparando para o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 10, capítulo 10, versículos 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo a partir através desse evangelho de hoje, o início da missão apostólica. Nós podemos dizer que o início, né, da atuação da igreja, a formação da igreja de Jesus Cristo, que é formada por todos aqueles a quem ele confia e envia. Confia a missão e envia. Qual que é a missão? A missão que ele já mostrou anteriormente. Nós estivemos nesses dias refletindo sobre o que Jesus fazia, né? Jesus, ele sempre com seus discípulos, estava ali curando pessoas, libertando pessoas e tudo que nós refletimos. Então, ele mostrou que o reino já estava presente nas suas ações, no contato dele com aqueles que mais necessitavam. O reino já estava acontecendo, porque o reino, quando chega, todos se erguem. Não tem esse negócio de falar, Deus está reinando, mas tem gente para baixo, tem gente jogada fora, tem gente excluída. Não, então esse reino não chegou ainda. Então Jesus mostra que o reino já estava ali, a possibilidade de erguer aquelas pessoas, de libertar aquelas pessoas, já estava acontecendo. Mas agora, ninguém vai ficar de braço cruzado vendo Jesus fazer as coisas. Não, Jesus mostrou como é que se faz para que o reino aconteça. Agora, nesse capítulo 10, que é no Evangelho de Mateus, entra no sermão chamado Sermão da Missão. Então, Jesus agora, ele envia em missão os discípulos. Agora, vocês já viram, né? Como é que se faz para demonstrar, para acolher o reino, o poder, a atuação de Deus. Agora é a vez de vocês. Vou chamar vocês. E aí aqui diz que ele então chama os seus primeiros apóstolos. Veja que o texto começa dizendo assim, ó, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder, né, de expulsar todos os espíritos maus, curar doença, etc. Depois ele fala, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Ele começa falando de discípulo, depois passa para a palavra apóstolo. Discípulo já é mais abrangente, né? Aqueles que acompanhavam Jesus, que iam aprendendo dele. Agora, entre todos os discípulos, ele escolhe os 12. Aí alguém pode dizer assim, mas então quer dizer que escolheu os 12, só eles agora que vão fazer a missão. Os outros estão livres. Escolho vocês, agora a bola é com vocês 12 aí. E os outros? Vão fazer, os outros ficam na boa? Não. A escolha desses 12, ela tem uma teologia, uma simbologia por detrás disso aí.
O número 12 remete-se a todo o povo, está naquela simbologia do judaica, né? O povo judeu, o povo de Israel, foi formado por a partir das 12 tribos. Então, falar 12 significa todo o povo. E com esse povo, Deus fez aliança. Aliança de libertação. Agora, em Jesus, ele então escolhe, a partir dos 12 discípulos, 12 apóstolos são escolhidos. Por que esse 12 aí? É para mostrar que agora todos são escolhidos, não só o povo de Israel, mas todo. Quem são os 12? Todo o povo de Deus. Quem é povo de Deus? Todos os povos da terra. Entendeu? Às vezes é difícil, né? Mais uma vez eu digo, como é difícil a gente enxergar o outro, que é de outra religião, de outra etnia, etc., ou diferente, enxergar nele um filho também de Deus, um filho do mesmo Pai. Como é difícil rezar o Pai Nosso, né? Porque a gente tem uma tendência muito forte de achar que Deus é Pai de alguns escolhidos. Não. Foram escolhidos 12 para formar esse povo de Deus. A partir daqueles 12 apóstolos, todo o povo seria convidado, né? Porque a missão deles era uma missão que iria continuar, começar em Israel, e depois ir à procura de todos os povos da terra, e além fronteira, né? Mas primeiro, o que ele diz? Primeiro, comece por aqui. Comece na realidade mais próxima. Não tem nada que ir lá para frente agora, não. Não vai entrar lá no samaritano primeiro, não. Primeiro que o samaritano era o inimigo dos judeus, né? Não vai lá agora, não. Depois. Agora é o momento de cuidar das ovelhas necessitadas, do povo necessitado que está aqui diante, perto de vocês. A gente às vezes tem uma tentação muito grande de ter uma sensibilidade enorme com as pessoas que estão longe, com as coisas que estão longe, e até é capaz de deixar a terra onde mora para ir lá não sei para onde. Ótimo, não estou falando que isso é ruim, não. Mas às vezes tem uma sensibilidade para algo que está tão longe, mas não tem uma sensibilidade para as coisas que estão mais próximas, mais perto. Às vezes querem ser missionário numa distância imensa, mas não é capaz de ser missionário com alguém que está à porta, alguém que está na mesma rua, alguém que está no mesmo bairro. Né? Por isso que Jesus diz: comece agora, a partir das realidades mais próximas. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Comece agora. Depois nós vimos, como eu falei, a mensagem se espalhou, foi além fronteiras. Agora, eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa muito importante. Eu sempre falo que a gente não deve pegar as escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, né, Primeiro Testamento ou Segundo Testamento, ao pé da letra. Nós temos que ver a intenção pastoral de quem escreveu, a intenção catequética de quem escreveu. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa escolha dos discípulos, que ela é diferente em cada evangelista. Por exemplo, nós estamos vendo agora que Mateus, aí no Evangelho de Mateus, que Jesus chamou todos de uma vez.
né? Não é aqui no capítulo 10, chamou todos de uma vez. E aí mostra, fala do nome deles. Isso para mostrar o quê? Exatamente essa formação coesa de um novo povo. É um grupo unido sendo enviado de uma vez para reforçar essa ideia da unidade. Que todos são enviados, todos são chamados, convocados a fazerem parte desse mutirão. Por isso ele convida todos, os 12. Esses 12 aí eu falei, no sentido... Jesus podia ter escolhido 20, 25, 30, escolheu 12, exatamente para mostrar que a partir desses escolhidos, todos vão ser beneficiados. A missão se espalha a todos, né? Então é formação coesa de um todo, por isso ele chama todos de uma vez. Em Marcos, vocês vão ver que Marcos 3, por aí, vocês vão ver que Jesus subiu ao monte e lá em cima do monte ele chamou, e diz lá no Evangelho, ele chamou a quem ele desejava escolher. Ele escolheu a quem ele desejava. Ou seja, livremente, na hora. Ele não ficou assim, porque eu vou agora ver quem é que pode, eu vou fazer uma inscrição aqui para ver a qualidade de cada um, ou senão eu vou perguntar a fulano se eu posso escolher Beltrano. Não, ele escolheu quem ele quis. Lá no alto do monte, da montanha. Isso em Marcos. Em Lucas, Jesus passou a noite numa montanha em oração. Ao amanhecer, desceu e escolheu os discípulos. Não é? Mas vamos a Marcos antes, né? Ele chamou e lá no monte, lá no alto do monte ele escolheu. O que significava o monte na Escritura? O que significa monte? É o lugar do encontro com Deus, da intimidade com Deus. O discípulo é aquele que é chamado a propagar, a testemunhar, a viver nessa intimidade, nesse monte, nesse lugar de comunicação com Deus. Eles, através deles, Deus se comunica às pessoas. Agora, Lucas passou a noite rezando e depois da oração, no dia seguinte, de manhã, ele, ao amanhecer, ele escolheu os discípulos, os apóstolos. Mostrar que Lucas é o evangelista que mais valoriza a oração. Mas não é valoriza não, todos, né, lógico, mas ele, o que mais fala da oração é Lucas. E Lucas, então, quer mostrar o valor da oração, né? Que a oração que aqueles que foram escolhidos, eles foram frutos, vieram da oração dele, dessa conexão íntima com o Pai. Né? Tá vendo? A oração que leva depois a uma escolha. Escolher depois de orar. Tá vendo a proposta de Lucas? Depois João, o quarto evangelho. Como é que os discípulos lá são escolhidos? Não são todos de uma vez, Jesus não sobe no monte, depois desce, Jesus não sobe do monte, lá escolhendo eles, nada disso. Em João é totalmente diferente. Um vai falando com o outro. Um é chamado, passa a seguir Jesus, encontra com o outro, fala de Jesus, apresenta o outro apresenta o outro, e assim vai formando o discipulado. Para mostrar o que ele quer mostrar aí? Quer mostrar que nós
formamos o discipulado de Jesus, nós formamos o povo de Deus, o povo de Deus é formado pela responsabilidade de cada um de nós em apresentar Jesus ao outro. Que se a gente não apresenta, não faz esse trabalho, as pessoas não vão conhecer. E aí tem várias maneiras, né? Cada um fazer para apresentar Jesus à pessoa. Né? Então, o Evangelho de João mostra essa responsabilidade que nós temos diante do irmão. Apresente Jesus ao seu irmão. Tá vendo? Então, nós não podemos pegar a Bíblia e dizer, foi assim que aconteceu. Não, o evangelista coloca o fato dentro daquilo que ele quer comunicar. Entende? Mas aí, voltando e terminando já, para não ficar muito extenso, Jesus chamou... Vocês já viram, prestar atenção na turminha que Jesus escolheu? Tinha pescadores, 4 deles, que foram escolhidos lá no capítulo 4 de Mateus. Primeiro Pedro está pescando, depois seu irmão André, depois Tiago e João, chamou esses 4. E depois ele, aqui no capítulo 10, ele fala da relação de todos os chamados. Além dos 4 chamados, ele chama um pecador, porque um cobrador de imposto era um pecador, era um publicano, um pecador, Mateus. Ele chama Simão, um zelote. Sabe o que era zelote? Eram pessoas que acreditavam nas armas, queria peitar o Império Romano através da violência, eles eram violentos. Hoje nós podíamos chamar, sei lá, não sei se seria muito forte falar isso, né? Mas o estilo mais terrorista, querer resolver tudo pela arma. Chamou gente de lá também. Chamou Simão, que era um zelote. Chamou uns outros que não eram muito assim. Por exemplo, um que não entendia muito o que Jesus falava. O outro que era pessimista, só tinha que ver para crer, né? O outro era traidor, Judas, né? E assim vai. Então, quem Jesus escolhe? Nada de ficar falando assim, eu sou indigno, eu sou assim, sou assado. Não, Jesus não está olhando para isso não. Quem olha é a gente. Viu? A partir do momento que a pessoa toma esse conhecimento, ela entra nessa esfera de experiência com Jesus, não importa quem seja, todos se transformam em enviados. E enviados para quê, gente? Enviados para quê? O que nós estamos fazendo nesse mundo? Nós falamos que nós somos apostólicos. No caso da nossa Igreja Católica, como é que ela chama o nome oficial dela? Igreja Católica Apostólica Romana, apostólica. É fundada no alicerce dos apóstolos. Então, toda a Igreja de Jesus, que depois recebeu vários nomes aí, mas essa Igreja de Jesus, o grupo dos enviados, dos apóstolos, essa igreja é chamada aqui. Nós somos ou não cristãos, somos ou não da Igreja de Jesus. E nós somos convidados aqui, nós somos enviados aqui. Está escrito aqui, ó, para expulsar os espíritos maus. Não é levar mais espíritos maus, não. Veja o que Jesus fez, libertar as pessoas dos espíritos maus. Espírito mau é o que mais tem hoje. Não, mas tem muito o que fazer nesse mundo. Se for para expulsar a maldade do coração das pessoas, não é chegar e distribuir mais maldade, não. E usar até o nome de Deus para distribuir maldade. Não é isso, não. Usar o nome de Deus para matar. Usar o nome de Deus para aterrorizar.
usar o nome de Deus para maltratar os outros, discriminar os outros. Isso não é discípulo de Jesus, não. Como é que eu vou ser discípulo desse jeito se eu afasto as pessoas ao invés de chamá-las? Ao invés de... E como eu chamo? É chegar lá e falar assim, vem para a minha igreja. Não é nada disso. É chamar para Jesus. É diferente de chamar para uma igreja. Pode chamar também, se a sua igreja for uma igreja que leva a Jesus, pode chamar. Mas não é especificamente isso. É convidar as pessoas a Jesus. E o que é convidar a Jesus? É convidar para que elas possam viver com dignidade, viver alegres, né? Para que elas entenderem que o reino dos céus não está longe, não. O reino dos céus está próximo. Ela achava que estava tão longe Deus reinar na vida dela. Não, está perto. Depende um pouco mais de experimentação, de enxergar mais, de tomar decisões, não é? De querer. Né? A gente pode falar para as pessoas, olha, vai depender de você, não sou eu que vou enfiar a coisa na sua cabeça, não. Eu vou mostrar Jesus para você. Agora, para que você entenda que a sua libertação está muito próxima. Você achou que estava longe. Tem gente que te jogou você para longe. Não, eu quero você para perto. Eu quero você para Jesus, né? Expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Ah, mas quem cura, tá vendo? A gente pode curar em Jesus. Para que medicina? Para que os médicos? Eu não vou acreditar, não. Eu vou curar diretamente com Jesus. O Evangelho não fala para curar. Preste atenção. Curar a enfermidade da pessoa. Não é curar matéria, curar músculo. Uma pessoa pode estar bem curada aí, andando por todo lado, sem doença nenhuma, e doentíssima espiritualmente. Essa pessoa não está curada, não está libertada. E, no entanto, tem gente que o corpo dela está todo ruim, mas ela está bem. Ela é uma pessoa curada, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa de esperança. E às vezes o corpo nem aguenta acompanhar, mas essa alegria, o ser da pessoa continua além da morte. É tão profundo. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente falar sobre isso, né? Então nós somos curadores, sim, de pessoas. É privilégio para nós todos. Jesus nos envia para curar pessoas. Curar, como é que chama? Patologia. Isso aí é medicina que cura, viu? Mas nós podemos curar as pessoas, levar paz, levar esperança, né? Levar força. Agora, então, é a missão desses 12 e é a missão de todos nós, viu? Onde você estiver, faça ali, cumpra, comece ali, demonstre ali que você foi enviado a fazer o bem, enviado a erguer pessoas, enviados a expulsar o que é mal. Né? Todo lugar que a gente, que as pessoas falam, eu já vi muita gente dizer assim, vamos ser bobo demais, nossa, eu estava tão triste hoje, agora não dei cada risada, expulsei o demônio da tristeza dela. Tá vendo como é que expulsa? Não tem nada de espetáculo de expulsão, espetáculo de exorcismo. Todos nós devemos ser exorcistas. Onde nós estivermos, que o mal fuja com a nossa presença. Portador de alegria. Ah, eu não estou acreditando em mais nada.
Aí, de repente, olha, você me fez acreditar, você me fez agora ter esperança. Você me colocou, você me ajudou a ter uma luzinha. Olha que bom fazer isso, né? Eu estou citando algumas coisas pequenas, mas é tanta coisa que a gente pode fazer para que o outro seja melhor. Se é religioso ou não, se não é coisa, não importa quem você pode ser zelota, você pode ser pescador, você pode ser comerciante, você pode ser quem você quiser. Todos podem ser apóstolo e devem. Amém. E anunciar, e anunciar. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar em oração diante do Senhor. Hoje nós já falamos, né? Nós queremos pedir oração para a família de Zeni Frauzina Silva, que ela continue nesse apostolado. Os mortos continua aquele que é apóstolo, ele é apóstolo eternamente, até depois de morto. Ele nos ajuda com seus exemplos. Que Zeni Frauzina Silva seja alguém muito lembrada, muito bem referendada na sua família, entre os seus amigos e vizinhos. E que o Renato, aquele que nós falamos, né, semana passada, que é o genro da Cláudia, o marido da Adriana, pai do Renatinho, que Deus o acolha. E Adriana, quando fala no Renato, você sente, né? Eu sei disso. Você o ama. Você não o amou. É tão bom quando a pessoa deixa amor no coração dos outros. Muito bom. Porque a pessoa nunca deixa de construir vida. Mesmo depois da vida dela, ela continua construindo vidas. Você que está ouvindo, então, coloca a sua oração diante do Senhor. Acolhei, Senhor, as nossas orações, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos então terminando com a nossa oração de hoje. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essas palavras, por esse presente que o Senhor nos oferece, nós possamos colher os frutos dessa palavra, dessas palavras todas, todos os dias, fruto de salvação, sem jamais cessar o vosso louvor. Nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, na graça de Deus. Só levareis a bagagem do amor. Esse é o